Muito bem, boa noite. Hoje é o nosso último papo reto de 2020, porque o ano que vem tem mais, semana que vem tem mais. Mas eu tô passando aqui para dizer para vocês e ajudar vocês com um planejamento, porque nesses últimos dias a gente fica bastante reflexiva sobre o que a gente viveu, sobre o que a gente deseja viver no ano de 2021, né? A gente começa a fazer as nossas listinhas, a gente começa a fazer os nossos rituais de final de ano, né? E um dos rituais que eu sempre adoto, chega essa época, eu já tenho vontade de fazer, já vou pensando como eu vou fazer, é um planejamento para o ano seguinte, né? E a gente vem falando esse mês todo de dezembro em planejamento. E hoje eu vou falar sobre o planner que eu estou disponibilizando para vocês baixarem gratuitamente, né? Tá no link da bio aqui do Ouse Ser Você Mesma. E também eu tenho uma mensagem de final de ano para vocês. Então, esses são os meus dois objetivos estando aqui ao vivo nessa última live, né? Nesse último papo reto do ano. Bom, então, eu vou começar falando o porquê que a gente usa o planner para se planejar. Por que eu indico usar o planner para você planejar o seu ano, suas semanas, os seus meses e os seus dias, tá? Tenho anotadinho aqui. Bom, um planner, para quem não conhece, é uma ferramenta de planejamento, né? Existem várias ferramentas disponíveis, vários aplicativos que existem esse formato de planner disponível online, né? Mas eu sempre reforço que a escrita ela é terapêutica e quanto é bom a gente visualizar, usar os nossos sentidos, todos eles, né? Pegar, visualizar, escrever, para compor e para botar uma intenção naquilo que a gente deseja realizar. Porque o que acontece? Você nunca para de desejar, você nunca para de planejar. Você está sempre planejando. Agora, por exemplo, você deve estar planejando e pensando no que você vai fazer depois que me assistir aqui, né? O que você vai fazer para o jantar, para o almoço de amanhã, para a ceia de amanhã, né? Para o jantar de amanhã. Então, a gente está sempre planejando e a nossa cabeça não para. Só que esse planejamento ele não tem uma ordem, esse nosso planejamento nos pensamentos, na mente, da cabeça. Então, ele não tendo uma ordem, a gente perde alguns dados deles, a gente perde o sentido muitas vezes daquilo que a gente está fazendo. A gente se enche de tarefas diárias, mensais, o tempo todo. A gente se enche de tarefas e a gente não vê um grande significado nessas tarefas. O que acontece normalmente? Ou a gente vai se sentir sobrecarregada, ou a gente vai se sentir improdutiva, que é aquela história, né? Faço coisa, mas ainda tem coisa para fazer. Faço, mas eu não consigo ver grandes resultados naquilo que eu faço no meu dia a dia. Então, esse é o sentido de se planejar. E, através de um planner, a gente consegue registrar, usar os nossos sentidos para potencializar a nossa intenção. Porque quando eu planejo lá no app, né, eu tenho que ir lá e buscar essas informações e eu não consigo usar todos os meus sentidos. Eu vou usar a visualização, mas eu não vou usar a escrita, né? Então, quando eu falo para vocês usarem um planner, é porque ele realmente proporciona uma conexão maior, até mesmo com você, né? Porque você vai tirar um tempo para fazer aquele planejamento, para escrever, para registrar o que você está pensando, o que você está querendo, e no momento que você vai registrando, vai colocando a sua intenção, com certeza vão surgir maneiras de você alcançar o que você quer. Tá? Vão surgir as respostas. Quando a gente planeja na cabeça ou no aplicativo, a gente joga a informação e como é muito rápido, a gente não consegue perceber
as respostas que surgem na hora através dos nossos pensamentos. Então, com o planner, você escrito, né? Você pode registrar e ao mesmo tempo perceber as respostas que vão chegando, que são as suas intuições, né? Porque você está colocando uma intenção e o seu próprio, sua própria experiência, seu próprio aprendizado, ele vai te dando respostas, né? Que é a tua intuição. Então, um dos motivos de usar o planner é este, tá? E é por isso que eu disponibilizei ele em um formato que você pode montar o seu próprio planner, né? Quem já baixou aí sabe que ele está dividido pelo ano, pelo mês, pelas semanas e pelos dias. E eu vou te ensinar daqui a pouco como que a gente faz esse preenchimento desse planner, tá? Mas você pode personalizar ele. Bom, quais são outros benefícios da gente ter um planner para se planejar, tá? Você vai usar a escrita, como eu já falei, para você pensar sobre. Quando a gente pensa sobre o que a gente está escrevendo, fica mais claro as ideias, né? Traz mais clareza para o seu pensamento. E por que é terapêutico? Porque o momento que você coloca, por exemplo, um objetivo que você acha que tem, né? Ou que você tem, tá? Colocou o objetivo. Quando você coloca, escreve ele, visualiza ele, teu próprio pensar questiona se realmente é isso que você quer alcançar. O seu próprio olhar para aquela meta, para aquele objetivo, vai fazer com que você sinta, ou vai sentir uma ansiedade, ou vai sentir uma tranquilidade, ou uma motivação. E esse sentimento é terapêutico. Às vezes dá um medo, né? A gente coloca ali, vou fazer uma mudança profissional. E aí a gente bota no papel e pensa, nossa, como é que eu vou fazer isso, né? Dá um medo. Então, esses sentimentos, junto com a escrita, é uma forma de fazer uma certa terapia, né? Uma terapia escrita. Então, esse é o objetivo de você escrever e colocar, se desafiar a escrever e colocar no papel os seus objetivos, né? Ver se você está no caminho certo, se você realmente tem motivação para aquilo, se você realmente se acha merecedora, se acha capaz, né? Ou se você tem no momento da escrita sentimentos de incapacidade, de reprovação de si mesma, né? A necessidade de aprovação. Mas se eu pensar isso, né? Ou se eu botar isso como meu objetivo, o que os outros vão pensar? Então, esse pensar sobre as coisas é terapêutico, tá? Então, tem essa escrita terapêutica. Outro motivo é que você vai ter um tempo só para si. Muitas mulheres reclamam, né, ou se queixam que, nossa, estou sobrecarregada, não tenho tempo para mim. E aí é que vem o lado bacana, porque se você se planejar para escrever no seu planner, você vai ter que escrever e vai ter que estar sozinha, vai ter que ter um tempo só para si, né? Então, mais uma vantagem aí do planner. E a outra é que você registra. Quando a gente registra a caneta, a lápis, né, a gente não tem a facilidade de voltar e apagar. Pode também, mas não tem a facilidade. Lá no aplicativo, você vai lá no aplicativo, deleta aquela informação e pronto. Então, o planner vai fazer com que você registre momentos felizes, objetivos que você alcançou, momentos de desafios. Vai registrar também o que você não alcançou, o que você precisa também melhorar ou se qualificar. Vai registrar ali as tuas conquistas, as tuas perdas. Por quê? Porque você vai registrar o que você quer. Quando daqui 1 ano, 2 anos você pegar para olhar, você vai ver o quanto você cresceu nesse sentido. E isso é muito bom quando a gente pega uma informação ou alguma situação que a gente passou há 2, 3 anos e olha aquilo e pensa, nossa, eu vivi isso. Quem sou eu depois disso, né? Quando a gente está no meio do furacão, na vida diária, a gente esquece de fazer isso. Reconhecer as nossas vitórias, entender que passando por desafios a gente cresceu. Então, esse é o sentido e são os benefícios de se fazer um planner, tá? O planner que eu disponibilizei para vocês começa
com o planejamento anual. E agora eu vou explicar para vocês parte por parte, tá? Vamos lá, então. O planejamento anual. Muita gente, o que a gente faz, né, no início do ano? Eu tô me planejando. Minha vida vai mudar em 2021, vai ser diferente, eu vou ter novos hábitos, acabou, eu não quero mais ser assim. O que a gente faz com essa primeira, com esse primeiro planejamento, tá? O planejamento anual. Se a gente dividir o ano, tem 12 meses. Se a gente colocar uma meta, um objetivo, um desejo, uma intenção para cada mês, a gente vai ter alcançado no final do ano, né, 12 grandes metas, 12 grandes objetivos. Então, o que eu indico? Que no início do ano você não faça aquelas listas imensas de tudo que você quer mudar. Se você chegou aqui, né? Se você tem 30, 40 anos, você tem 30, 40 anos de experiência fazendo praticamente a mesma coisa, né? Então, você tem grande experiência no que você está vivendo, grande experiência no que você está passando, nas formas como você faz. Isso já é hábito. Mudar de uma hora para outra não vai funcionar. O que vai funcionar? Você se planejar e ir mudando aos pouquinhos. Então, planejamento anual não é para você colocar tudo o que você quer que aconteça naquele ano. É para você pensar mensalmente, para olhar o seu ano assim de forma ampla. O que eu desejo atingir em cada mês? Que tipo de meta, meninas? É muito comum a gente colocar metas de aquisição material, né? Ou metas profissionais, mas às vezes a gente esquece que a gente tem objetivos por mês que podem parecer pequenos ou ser pequenos, mas que eles somados num todo vão te levar a um outro lugar, a ser outra pessoa, a ser o que você realmente quer. Então, e às vezes a gente tem pressa, a gente bota pressa e pressão para que as coisas aconteçam, né? O que eu digo para você é o seguinte: se você fizer uma meta por mês, você vai ter 12 grandes metas, né? 12 objetivos completos. Tem gente que coloca até 3, 4 por mês, tá? Eu indico colocar só um. Só um para vocês sentirem o sabor da conquista. Porque se você se sobrecarregar, pode ser que você não conquiste o que você desejou naquele mês. E se você não conquista, o peso do negativo é muito maior do que o peso do positivo, né? Se você, por exemplo, ganhar um elogio e não ganhar o não ganhar o elogio vai ter o peso triplo com o peso de ganhar um elogio. A gente é assim, infelizmente. Então, quando você bota um objetivo e conquista aquele um objetivo, tem mais peso do que você não conquistar os outros 2, se botou 3, né? Então, reduzam, não se sobrecarregue. Um objetivo por mês. O que você pode colocar ali, gente? Assistir aquela série que você deixou esse ano, que você queria assistir e não assistiu. Ler um livro por completo. Algo que você consiga alcançar em 30, 31 dias, conforme o mês, né? Fazer aquela viagem que você está planejando. Visitar alguém que você esteja querendo, né? A gente está num contexto, mas coloca aí o que você deseja, se planeja para isso, coloca um mês para isso. No mês do seu aniversário, por exemplo, tirar o seu aniversário mais 2 dias de folga, se inscrever num curso que você deseja, né? Quanto à sua saúde, colocar algo que você deseja, por exemplo, diminuir o consumo de gordura saturada ou diminuir o consumo de carboidrato, né? Diminuir para quanto? Bota um objetivo no mês. Você vai ver, não bota todos no mesmo mês, tá? Você vai ver que quando você atinge num mês, você continua para o outro, tá? Bom, depois a gente tem o planejamento mensal. Quando a gente para no planejamento mensal, é aquele olhar para o todo, né? Ok, eu tenho um objetivo este mês, um grande objetivo, mas eu tenho a minha agenda lotada de coisas. Eu tenho que fazer ações
que sejam direcionadas para aquele objetivo. Por exemplo, se eu coloquei lá no meu objetivo do mês de janeiro, assistir aquela série que eu deixei de assistir em 2020, eu tenho que reservar no meu mês alguns períodos para eu fazer. E eu posso distribuir isso durante os 30 dias, 31 dias que tem em janeiro. Se eu não colocar isso num planejamento mensal, o que vai acontecer? Ou eu não vou assistir, né? Não vou me programar para isso, porque aí a rotina vai me envolver em outras coisas e eu não vou fazer. Ou eu vou pegar um final de semana inteiro, me isolar e fazer isso, né? Então, é melhor a gente diluir essas metas, esses objetivos durante o nosso mês, do que fazer tudo num dia, isso sobrecarregar, ou deixar de fazer, né? E isso eu tô dando o exemplo das séries, mas pode ser algo maior que você queira, né? A gente tá começando o ano, tem gente com objetivos financeiros, tem gente com objetivos de estudo, tem gente com objetivos de trabalho, né? Então, por exemplo, em 2021 você vai buscar um trabalho que seja satisfatório para você. Não deixa para fazer isso em março, tá? Se o seu objetivo é estar empregado em março, começa no mês de janeiro. O que você pode fazer ali? No mês de fevereiro, digamos, no mês de janeiro, exemplo, eu posso rever o meu currículo. Ou enviar para a Paty analisar meu currículo. No mês de fevereiro, o que eu vou fazer? Pesquisar 3, 4 empresas que eu realmente gostaria de trabalhar e enviar esse currículo. Ou entrar em contato direto com o RH para falar direto com a pessoa responsável e enviar o meu currículo. Para que em março você faça entrevistas, para que em abril você esteja empregado. Entende? Só que às vezes a gente coloca tanta ansiedade nos nossos objetivos que a gente não respeita o prazo que isso tem para acontecer. E aí um dia a gente levanta querendo arrumar emprego e aí envia 300 currículos e nada de resposta. Tá? Se já aconteceu isso com vocês, dá um certinho aí para mim. Isso, gente, para qualquer objetivo que vocês tiverem. Tá? Do mais simples até o mais complexo. Ok? Então, quando você dilui essas tarefas no mês, você vai para a semana. Se você tá na semana, colocar um dia da semana ou 2, 3 dias da semana para estar linkada com esses objetivos maiores que você tenha, você vai diluir ele, vai conseguir ver ele funcionando de verdade. Tá? Então, por exemplo, se você bota lá na sua semana, que é a primeira semana você vai rever o currículo, na segunda semana você vai enviar para alguém olhar, enviar para a Paty olhar, na terceira semana você vai fazer os ajustes que precisa fazer e na quarta semana você vai enviar para a empresa que você deseja. Então, é um processo. E se você diluir esse objetivo em semanas, fica mais fácil de você cumprir. Porque esse é um dos objetivos, é uma das tarefas, né? E o nosso dia a dia nos enche de compromissos e tarefas. Então, a gente precisa pensar de forma estratégica e olhar o que está acontecendo. Eu estou andando, eu estou chegando mais próximo do meu objetivo ou eu estou parada? Esperando, quando eu tiver vontade eu vou fazer. Né? Ok? Então, depois do planejamento semanal, tem o nosso planejamento diário. E o que eu falo no diário, gente, do dia, tá? Não coloca todas as tarefas que você tem para fazer. Né? Existem tarefas que elas são rotineiras, que aí você precisa organizar a sua rotina. E existem tarefas que são essenciais. Então, observa o teu dia e pensa assim, o que é essencial fazer naquele dia. E aí você escolhe assim, 3, 4, até 5 tarefas para você fazer naquele dia. Só no dia. E se você tiver sucesso nessas 5 tarefas, ou nessas 3 tarefas, organiza o outro dia para você fazer mais 3, mais 5. O que acontece no nosso planejamento? A gente coloca lá 10 tarefas e não cumpre nem 2, porque já parte de estar sobrecarregada, já parte do cansaço.
já parte da desmotivação, tá? Então a organização ela vai seguindo um funil, tá? E o planner é isso, ele te ajuda a visualizar esse funil, né? Do que você quer conquistar no ano, do que você quer conquistar mensalmente. E aí o planner mensal, eu aconselho vocês fazerem 1 ou 2 dias antes de terminar o mês, e aí você planeja o mês seguinte. O semanal, eu sempre faço aos domingos, mas tem gente que gosta de fazer nas segundas, né? Eu sempre faço aos domingos de toda semana. E o diário, eu faço de um dia para o outro, mas eu não faço todos os dias, porque o da semana para mim é mais eficiente do que o diário, né? Para minha rotina, como eu estou organizada. Então, tem coisas que se eu botar no dia vai trazer mais confusão. Então, eu organizo no diário, no semanal. E isso você pode perceber conforme a sua rotina. Se você não achar necessário planejar por semanas e visualizar só o mês, tá ok, tá? Mas eu aconselho vocês a baixarem, olharem a ferramenta, imprimirem e depois voltarem aqui para seguir essas instruções que eu tô deixando aqui no Papo Reto de hoje, tá? O que no planner pode ir também? Existem espaços, tá? E eu acho que é importante vocês registrarem. Qual a intenção de vocês para o ano? Qual é a palavra, em uma palavra, em um sentimento, o que você quer de 2021? Um só. Por quê? Porque isso vai te direcionar a sempre pensar, esta é a minha intenção, esta é a minha intenção. Pode ser saúde, pode ser dinheiro, pode ser prosperidade, pode ser viagens, pode ser o que você imaginar que sinta no seu coração que é aquela intenção do seu ano. Depois você pode fazer isso, essa questão da intenção, por mês, né? Qual é a intenção do meu mês? É amor. Por quê? Porque eu quero me conectar mais com esse sentimento. Relacionamento com amigos, né? Eu quero fazer mais, eu quero estar mais próximo dos meus amigos. Como eu vou fazer isso? Essa é a minha intenção. Então, coloque uma intenção, uma palavra de intenção para o mês, para a semana e até mesmo para o dia. Tá? Eu costumo dizer assim, hoje é o dia mais feliz da minha vida. E eu boto a intenção todo dia. Né? Hoje vai ser o dia mais... Hoje vai ser um dia super importante. Hoje vai ser um dia produtivo. Então, eu vou colocando intenções para estar ligada e conectada com essas sensações durante o meu dia. E por que a gente precisa falar sobre isso, gente? Eu fiz uma enquete essa semana, não sei se vocês viram, uma perguntinha, né? Qual era a palavra do ano de vocês? E aí veio a palavra ansiedade. 2020 representava ansiedade. E aí eu fiz uma enquete, 70% das mulheres que responderam sentiram ansiedade. O que é ansiedade, né? É aquela vontade de não estar na situação que você está, né? É aquela vontade de ou voltar ao passado, que aquilo foi bom para mim, ou é a vontade de estar no futuro, né? Ou a preocupação de estar no futuro, ou como que vai ser no futuro. Então, o sentimento de ansiedade, ele é trazido muitas vezes pela falta de presença, pela falta da gente entender o que é o nosso dia de hoje. Ou eu vou acordar, tomar café, almoçar, fazer umas coisinhas ali e vou dormir. Não, qual é o propósito de eu estar vivendo hoje? Então, quando a gente faz o planejamento e quando a gente escreve planejamento, ele te puxa para a realidade, ele te coloca no centro. O planejamento, tem gente que diz que engessa. Para mim não engessa e eu defendo essa opinião. Ele te dá liberdade para você entender que hoje você foi produtiva, hoje você fez acontecer, hoje era isso que tinha para hoje e ponto. O amanhã eu vou ver amanhã, conforme eu planejei aqui, eu vou deixar ele acontecer amanhã. Então eu consigo visualizar e eu consigo diminuir a minha ansiedade, tá? Esse é um dos benefícios que o planejamento traz, tá? Então, eu sugiro que vocês baixem lá. Deixa eu trazer para vocês aqui mais alguns benefícios que
o planner pode trazer para vocês, tá? O foco, porque vocês vão determinar aquelas tarefas e o momento que vocês tiverem outros desafios, outras coisas para resolverem, outras interferências, vocês vão pensar, tá, mas esse é realmente o meu objetivo? Não, não é. Então, eu trago foco. Por exemplo, se você está querendo fazer uma economia, tá? Juntar um dinheiro. Quando surgir a oportunidade de você comprar algo e você se questionar, eu devo ou não devo, o seu objetivo vai estar escrito. Se você cair na tentação, você perder o foco, você vai estar enganando, vai estar adiando o seu objetivo. Então, o planner te traz mais foco. Todo dia você vai ver ele, todo dia você vai estar em contato com ele, ok? Evita também a procrastinação. Por quê? Porque se você colocou ali, você fez um compromisso consigo mesmo. E a gente consegue fazer isso, né? Ir lá e colocar uma coisa que a gente planejou para hoje, colocar para outro dia, depois para outro dia, depois nunca mais fazer. Mas quando a gente escreve, vai chegar uma hora que de tanto procrastinar, você, poxa, isso aqui faz sentido ou não faz? Ou eu vou fazer, ou é hoje ou é nunca. Então você aproveita para não procrastinar. Adiou um dia, de outro dia, adiou uma semana, de outra semana, poxa, eu vou ter que fazer isso aqui. Então, te ajuda a reduzir a procrastinação. Outro benefício, reduz a ansiedade e o estresse e prioriza você. Por quê? Porque ali estão os teus objetivos, né? Dificilmente a gente divide o nosso planner com alguém, né? Ou pergunta, o que tu acha disso? Eu vou escrever isso aqui no meu planner, o que tu acha? Não, é você consigo mesmo, se comprometendo com o teu dia a dia, se comprometendo com os teus objetivos, dando atenção ao que tu pensa, ao que tu quer e ao que tu deseja. Então, a escrita do planner é uma forma de se conectar com você mesmo, tá? Eu disse no início da live que eu tinha 2 objetivos aqui hoje com vocês, né? O primeiro era falar sobre o planner e dizer que ele está disponível para vocês baixarem. Vocês podem também sugerirem para outras mulheres baixarem o planner. Quem tiver dúvida pode me acionar no direct que eu respondo para vocês. E eu tenho minha outra missão aqui é de agradecer. E aí alguém me mandou uma mensagem muito bonita e eu fiz uma adaptação. E aí eu quero ler para vocês, tá? Porque eu acho, deixa eu procurar aqui no meu computador, vou ter que... Aqui, deixei aberto, mas fechou. A gente foi o ano de 2020 foi tão confuso, né? A gente foi bombardeada de todos os lados, de tanta informação, que trouxe tantos sentimentos diferentes, que hoje, sendo o penúltimo dia, né, do ano, é momento, sim, de agradecer. E eu tenho um especial agradecimento a fazer às pessoas que me acompanharam, a você que está aí do outro lado e esteve comigo, né, nesses... aí vão fazer, em junho, 6 meses de Ouse Ser Você Mesma. As minhas alunas e clientes que estiveram bem próximas e me ensinaram a reconhecer também o meu potencial, o meu valor e aí me ajudaram a arriscar, né, com o Ouse Ser Você Mesma, que está fazendo 6 meses, mas tem muita coisa aí para a gente fazer pela frente. As pessoas próximas da minha casa, da minha família, que estiveram presentes comigo nesse desafio desse ano. A minha equipe, né, que é a Flávia e a Vanessa, que estão sempre comigo, e a gente adaptou e ajeitou e elas acreditaram nesse projeto junto comigo. As minhas alunas queridas da primeira turma, né, do Ouse Ser Você Mesma, e a quem estiver ouvindo. Então, eu vou ler a mensagem, vou tirar aqui. A mensagem que eu fiz para vocês. E eu recebi de uma querida que me acompanha também nas redes sociais, que é a avó Bena. Eu não sei se ela tá aí, tá? Mas é uma senhorinha que adora Ouse Ser Você Mesma. E ela tem 80 anos. E ela me mandou no privado e eu adaptei, tá?
Então, para hoje, só gratidão e solidariedade. No ano em que a morte ficou em evidência, eu estou viva. No ano em que as perdas familiares foram grandes, eu estou rodeada de presença. No ano de milhares de doentes, eu estou saudável. No ano da escassez, não me faltou alimento, não me faltou amor e não me faltou trabalho. No ano de medo, eu estou confiante. No ano das discussões e das brigas, eu estou em paz. No ano dos desastres e ameaças, eu estou em segurança. No ano das incertezas, eu estou preparada para viver, aceitar e me adaptar para a vida que se apresenta. Hoje, no último bate-papo do ano, eu quero agradecer a todas as bênçãos e deixar a minha solidariedade e compaixão aos que sofreram e que ainda sofrem com todas as transformações que tornaram esse ano de 2020 marcante para todos nós. Um feliz 2021 para cada uma de vocês e a gente vai continuar se encontrando, certo? Um beijão da Paty no coração, um ótimo final de ano para vocês.